Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Maratona Estudante. Eu me chamo Henrique Pires e hoje nós daremos continuidade à nossa aula de hidrografia parte 2. Se você está chegando agora e não viu o primeiro vídeo de hidrografia, eu peço que você pesquise aqui no canal e assista, porque lá nós trabalhamos conceitos muito importantes justamente para a aula de hoje. Então, aqui nós vamos falar dela hoje, da Bacia Amazônica. Então, já preparei a luz aqui. Bom, tanto o rio Amazonas quanto a Bacia Amazônica são os maiores do mundo. O rio Amazonas, o rio mais volumoso do mundo e também maior em extensão. Nós vimos que aula passada, um rio que é muito volumoso, ele é um rio caudaloso e por conseguinte ele é um rio perene, no qual o seu curso d'água vai durar o ano todo. Beleza? Então aqui eu fiz um esboço da área da Bacia Amazônica. Lembrando que ela faz fronteira com 7 países da América do Sul. Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Isso para a gente ter em mente. Bom, o rio Amazonas ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes. Se a gente for ver o mapa da América do Sul, a Cordilheira dos Andes está mais ou menos aqui. Então, nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, com o derretimento de neve, ou seja, o degelo nos Andes. Vale salientar que o rio Amazonas ele sofre influência também da massa equatorial continental, uma massa quente e úmida, que vai trazer a umidade do mar para o continente e vai regular os níveis de água. Bom, o rio Amazonas, quando ele chega no Brasil, ele é denominado Rio Solimões. Então ele vai entrar por aqui e ele vai percorrer esse caminho até Manaus. Em Manaus vai ter a junção do Rio Solimões com o Rio Negro. Então aqui você tem essa junção e a partir daí ele é denominado Rio Amazonas. Então quando ele chega no território, Rio Solimões, na junção com o Rio Negro, forma o Rio Amazonas. Beleza, pessoal? Então vamos falar aqui das características do Rio Amazonas. Como nós vimos na aula passada, rio de planície, menor altimetria, menor velocidade e também utilizado principalmente para navegação. Como nós vimos também, regime misto, ou seja, você tem as águas da neve, do derretimento, aqui na Cordilheira dos Andes, ou seja, regime nival, e você também tem um regime pluvial equatorial. Equatorial é que na região norte predomina-se o clima equatorial. Beleza? E vale destacar que a foz do rio Amazonas ela é mista, tanto em estuário quanto em delta, e deságua principalmente no Oceano Atlântico. Beleza, pessoal? Então aqui, alimentação de água. Eu coloquei isso porque a bacia hidrográfica amazônica ela recebe tanto água do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Aqui temos as cheias durante o verão. Aqui no nosso território, em dezembro e em março é verão. E muitos dos afluentes do rio Amazonas eles nascem no centro-oeste, de clima tropical chuvoso. Então no verão as chuvas são intensas e faz com que tenha as cheias durante o verão. E também aqui no inverno nós recebemos água do hemisfério norte, principalmente também aqui a água do Cordilheira dos Andes, aqui no Peru. Então pessoal, agora eu vou deixar uma pausa para você tirar um print que nós vamos comentar aqui sobre 3 coisas de importância bem legal. Bom pessoal, então nós vamos comentar aqui da mineração, do desmatamento e da energia. Eu vou apagar aqui só para a gente ter um pouquinho mais espaço. Então pessoal, se estiver gostando dos vídeos meus e do Frederico, dá um apoio pra gente, curte o canal, isso é muito importante pra gente, compartilha com seus amigos e se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda pra gente, beleza? Então gente, a mineração aqui, na região amazônica, você tem principalmente a produção do mineral de alumínio e ele advém de um minério denominado bauxita. Então a produção de alumínio deriva principalmente da bauxita, que é um minério. Vamos entender um pouquinho o que acontece aqui? Bom, para cada 1 tonelada de bauxita produzida, você tem aproximadamente 10 toneladas de... O que acontece? Você tem 10 toneladas de rochas que não serão mais utilizadas. Então aquelas rochas que não servirão mais para alguma atividade. E você também terá a produção de 3 toneladas de lama tóxica avermelhada. Esse avermelhada é próprio da característica do óxido aqui.
Então, o que acontece? Para 1 tonelada de bauxita, você tem 10 toneladas de resíduos que você não utiliza e também 3 toneladas de lama tóxica. Só que é o seguinte, para você produzir 1 tonelada de alumínio, você necessita aproximadamente de 4 toneladas de bauxita. Ou seja, você multiplica esse 10 por 4, então dá 40 toneladas de resíduos aqui rochosos que você não utiliza e 12 toneladas de lama tóxica. Ou seja, 52 toneladas de coisas que vai contribuir ainda mais para a poluição. E a gente não pode esquecer que esse processo é feito por eletrólise. O Frederico vai comentar com vocês mais para frente, só que eletrólise é um processo não espontâneo. Ou seja, você tem um gasto de energia muito grande. Para se ter ideia, as empresas de alumínio aqui no norte, eles gastam aproximadamente 8% de toda a energia elétrica do Brasil apenas para formar alumínio. Então, há um gasto muito grande de energia e também para uma poluição. Beleza? Então, vamos comentar agora do desmatamento. Bom, o que acontece? O desmatamento, ele origina principalmente o assoreamento. Você tem a retirada da cobertura vegetal e também sedimentos nos leitos do rio. Então pedra, areia, tudo isso que possa danificar. E vale destacar também que pode contribuir para a proliferação de doenças. Então na região norte é uma região de clima equatorial úmido. Então temperaturas elevadas, chuvas o dia inteiro. Então quando você retira a cobertura vegetal, muitas vezes a água da chuva ela fica empoçada. E o que acontece? O clima quente contribui para a proliferação de doenças. E eu estou me relacionando à malária, ou também conhecida como maleita. Então, além do assoreamento, você tem a retirada da cobertura vegetal e também, em alguns casos, a proliferação de doenças. E pessoal, agora eu peço que você anote, isso é muito importante, vamos falar um pouquinho de energia. O que acontece? A bacia hidrográfica amazônica tem o maior potencial natural hidrelétrico. Entretanto, ela não utiliza todo esse potencial que ela tem. Eu destaquei aqui, eu só vou tirar essa parte aqui do Rio Amazonas para a gente desenhar aqui. Eu tenho aqui 3 usinas hidrelétricas, que é muito bom ter em mente. Nós temos aqui em Rondônia a usina de Santo Antônio e Jirau. E o rio que está contido nessa usina é o Rio Madeira. Se você for ver, ele está localizado aqui. Entendeu? Então, Santo Antônio e Jirau, as duas juntas. Você tem aqui uma das maiores usinas do Brasil, usina de Belo Monte, no estado de Pará, que vai ter a partir do rio Xingu. Então o rio, ele vem por aqui no estado de Pará. Muito importante, se você puder colocar com marca-texto, sempre quando cai a respeito da bacia hidrográfica, essa usina aparece. Belo Monte, uma das maiores usinas do Brasil. E aqui nós temos uma usina um tanto quanto interessante, a usina de Balbina, no rio Uatumã. Pessoal, uma das piores usinas do Brasil. Ela tem uma baixa eficiência para a produção de energia e também contribui muito com o desmatamento. Então a área desmatada é grande e é uma usina ineficiente. Então, usina de Santo Antônio e Jirau, Rio Madeira, aqui no estado. Você tem também usina de Belo Monte, Rio Xingu, e você tem a usina de Balbina. Então pessoal, por hoje finalizamos a bacia amazônica. Nós teremos mais aulas sobre as bacias. Então se você gostou, dá um curtir, compartilha com seus amigos. Se surgiu alguma dúvida, manda pra gente. Não se esqueça que temos vídeos todos os dias aqui no canal. E também, se possível, acompanhe o nosso Instagram que está na descrição do vídeo. Obrigado!